Iniciando mais um nono ano, o assunto de hoje é a equação do segundo grau. A gente vai estudar a equação de segundo grau com uma incógnita. Então, nós vamos ver um pouquinho de história. Ao longo da história da matemática, vários povos deram importantes contribuições ao desenvolvimento desta ciência. Egípcios, babilônios, gregos, romanos, hindus, árabes e entre outros. Os babilônios, por exemplo, tiveram um importante papel na construção de áreas da matemática, como a álgebra e a geometria. Os conhecimentos matemáticos dessa civilização, que habitou a antiga Mesopotâmia, foram extremamente valiosos para que ela se desenvolvesse e prosperasse em campos como a agricultura, a arquitetura e a astronomia. Os babilônios tinham uma matemática bem aplicada. Esses conhecimentos eram aplicados em várias situações, desde o cálculo dos dias, meses e anos, até a construção de templos e palácios. Entre os vários documentos que os babilônios deixaram, há um antigo texto de problemas matemáticos escrito em argila, que apresenta um problema que pode ser enunciado assim. Então, a gente tem um problema que é o seguinte: qual é a medida do comprimento do lado de uma região quadrada, sabendo que a medida de sua área menos a medida do seu comprimento é igual a 870. Então, temos esse problema, que foi escrito nessa tabuleta aqui de argila. Esse problema foi escrito nessa tabuletazinha de argila, nessa placa de argila, de aproximadamente 2.000 a 1.600 anos antes de Cristo. Essa tabuleta de argila foi escrita entre 2.000 e 1.600 anos antes de Cristo. E nela continha esse probleminha que é o seguinte: qual é a medida do comprimento do lado de uma região quadrada, sabendo que a medida de sua área menos a medida do comprimento é igual a 170. Bom, hoje a gente pode enunciar esse problema e escrever ele de acordo com a álgebra que a gente conhece. Bom, a gente sabe que a área de um quadrado é x ao quadrado. Né? Se o lado do quadrado é x, a área é x ao quadrado. Ele pergunta justamente a medida do comprimento, sabendo que a medida da área menos a medida do comprimento é igual a 170. Se a área vale x ao quadrado e o comprimento vale x, subtraindo um do outro, eu vou obter 870. É isso que está dizendo aqui no problema. Ele quer saber justamente quanto vale x. X é quanto? Essa é a pergunta. Perceba que isso aqui é uma equação de segundo grau, que eu posso escrever da maneira que a gente conhece, que é x ao quadrado menos x menos 870 igual a zero. Então, aqui eu tenho justamente a minha equação do segundo grau. Na incógnita x. Então, a gente tem aqui a equação do segundo grau. Por definição, toda equação que pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a, b e c números reais e o a diferente de zero, é chamada de equação de primeiro grau como incógnita. A, b e c são os coeficientes dessa equação. E a representação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é chamada de forma geral da equação de segundo grau, em que a, b e c são os coeficientes da equação e o x é a nossa incógnita. Por isso que é a equação com uma incógnita só. A única incógnita é o x. A, b e c são os coeficientes. Perceba que no nosso exemplo anterior, a equação foi x ao quadrado menos x menos 870 igual a zero. Então, o a é quem está multiplicando x ao quadrado. O a, que nesse caso, vale 1. O b é quem está multiplicando o x. Aqui eu tenho menos 1. Então, o b seria menos 1. E o c é quem está sozinho. O c seria menos 870. Ok? Então, aqui a gente tem a nossa primeira equação do segundo grau. Mais para frente, a gente vai ver como resolver essa equação e determinar justamente qual quadrado que tem um lado, qual a medida do lado de um quadrado que, quando eu faço subtração da área pelo esse lado, dá 870.
Equações de segundo grau completas e incompletas. Na equação ax² mais bx mais c igual a zero, quando, além de o a ser diferente de zero, temos o b e o c diferente de zero, dizemos que a equação é completa, ou seja, quando eu tenho os três termos da equação, eu digo que ela é completa. Se pelo menos um dos coeficientes b ou c for igual a zero, a gente vai dizer que é uma equação incompleta. Veja os exemplos. Aqui a gente tem a equação 3x² mais x mais 8 igual a zero. O a aqui vale 3, que aqui está multiplicando x². O b, que está multiplicando x, vale 1. E o c, que está sozinho, vale 8. Então, essa aqui, como tem os três termos diferentes de zero, então ela é completa. Aqui a gente tem outra equação, que o a está multiplicando menos y². Lembra que ela é do segundo grau, porque o maior expoente aqui é 2. Quem é que está multiplicando o y? Menos 1. Então, o a é igual a menos 1. O b. O b, que é que está multiplicando o y sozinho, que no caso é o 3. E o c é o termo que está sozinho, o termo que está isolado, que é o menos 2. Então, perceba que os três coeficientes são diferentes de zero. Então, a gente tem mais um exemplo de equação completa. Nesse outro caso aqui, a gente tem o seguinte, 5x² igual a zero. O a vale 5, que é que está multiplicando o termo elevado ao quadrado. O b não aparece. Quando o b não aparece, ele vale zero. E o c também não aparece, então ele também vale zero. Perceba que está faltando o b e o c. Então, essa aqui é uma equação incompleta. No outro exemplo, a gente tem aqui 3x² mais 2x igual a zero. O a, que está multiplicando x², é 3. O b, que está multiplicando o x, é 2. E o c? O c aparece? Não, então ele é zero. Então, novamente, a gente tem um outro caso de equação incompleta, que é aquele que aparece somente o a e o b. No terceiro caso, a gente tem o seguinte: o a vale menos 4, o b não aparece, vale 0, e o c vale 10. Aqui a gente tem um caso aqui, o b é igual a 0, então também é uma equação incompleta. Ok, gente? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Então, para a atividade de hoje, basta vocês simplesmente identificarem as equações que são de segundo grau e aquelas que não são de segundo grau e identificarem os coeficientes da equação.